Bom, então eu estou muito contente de estar aqui, de a gente ter essa mesa, né? Com a Betty, com o Edu, com a Shirley, porque é assim, realmente uma oportunidade única, né? De ouvir essas pessoas juntas e acho que vai ser bem bacana. Então, primeiro eu vou pedir para elas falarem um pouco sobre o filme, qual foi a impressão que teve. Eu queria começar agradecendo esse convite maravilhoso de vir aqui com vocês, porque eu estava achando que. Não está funcionando, né? É isso. Eu estava achando que a minha vida é muito longa, 82 anos, e de repente vocês estendem a minha vida 9.000 anos. E não é só a minha, mas a de todos nós, desse público, dos brasileiros, da terra. E eu tenho a sensação com esse filme, eu vi a série toda, então eu misturo um pouco, mas eu tenho a sensação de que são essas vozes silenciosas que emanam do fundo, da profundidade, e nos trazem uma forma completamente nova de viver. E esse filme, porque eu acho que o filme em si, ele ressalta tudo que é arqueologia desse grupo. Há muitos outros arqueólogos, mas nós estamos falando aqui desse grupo. Né? O filme em si, com essa fotografia maravilhosa, com as cenas, com o roteiro, que combina tudo, combina essas camadas de terra que vão cada vez mais no tempo para trás e que a gente tem a sensação que são almas presas naqueles pedaços de cerâmica. São impressionantes aquelas cerâmicas policrômicas, e não só as cerâmicas, mas pensar que tem gente presa nessas folhas, nessas plantas que nós estamos comendo hoje em dia, que você fica sabendo a idade do milho, né? Coisas que nós não prestávamos atenção. Da minha parte, eu devo dizer que eu descobri muito disso. Eu acho que ninguém deu muita atenção à arqueologia, à transformação da arqueologia no Brasil é imensa nas últimas décadas. E vocês trazem, então, uma beleza, e são duas. Vocês estão se metendo numa encrenca muito grande. Quando a gente pensa, nós, aliados dos povos indígenas que estamos lutando pela terra e pelo modo de vida, vocês estão dando uma dimensão imensa a essa defesa. Então, ao mesmo tempo que vocês estão mostrando a beleza que vocês estão descobrindo, a guerra contra o capitalismo, que nós não sabemos para onde vai, é uma guerra muito maior. Né? Depois, quando a gente falar de períodos anteriores, a arqueologia tinha que estar em todas as defesas contra a ocupação. Né? E a importância desse filme para os povos atuais é imensa, como defesa. Então, tanto a arqueologia como o cinema talvez sejam as melhores armas que as de fogo, não é? E é fantástico o que vocês fazem. Eu falei, acho que muito para vocês, da presença da cachoeira. Acho maravilhoso acabar essa série com a cachoeira. Eu fui essa cachoeira, não me lembro bem quando, e o morador, mas todas as coisas, a crítica à sociedade, à nossa sociedade atual, que aparece, né, nesse episódio, muito nos outros, é de uma força enorme. Eu acho que está muito bem construído o roteiro. É uma beleza. Obrigada pelo presente de vida, hein? E vocês fazem 9.000 anos em 50 minutos, eu não consigo fazer 82 em alguns segundos. Teremos 2 momentos.
E aí nós teremos 2 momentos, agora é um momento do filme. Boa noite a todas, todos e todes. Gratidão pelo convite para estar aqui falando sobre esse filme maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Então, eu gostei muito do filme. Eu faço um monte de viagens, né? Não sei se de onde sai esse monte de viagem que eu faço, mas enquanto estava assistindo o filme, estava pensando aqui em um monte de ideias. Pensei, eu tenho que chegar e fazer isso também, vou procurar umas coisas antigas, não é? Porque eu olho essas coisas antigas pelo lado da própria educação ou da antropologia também. Eu encontro coisas lá no Nordeste, mas ali eu olho aquele caco assim de panela, e ali eu começo a pensar, aqui é uma panela de barro. A pessoa que manuseou essa panela de barro, como que essa mulher estava se sentindo? Então, eu começo a pensar coisas nesse olhar, né? Talvez da antropologia. Eu começo a olhar como as pessoas que estavam naquele momento, qual era a sensação que essas pessoas estavam sentindo, né, através de um objeto, coisas que eu vou juntando também. Eu gosto de juntar essas coisas que contam histórias, né? Então, cada pedacinho daquele ali é uma memória. Então, ali tinha uma pessoa atrás daquele caquinho, ou produzindo aquele caquinho, fazendo os desenhos, e aquela pessoa tinha lá suas dores, suas perseguições, né, invasões de territórios, não sei, porque sempre aconteceu com os povos indígenas. Horas foi em busca da terra sem males, mas também horas foi expulso da sua terra para ficar sofrendo, como acontece hoje, e sempre aconteceu com os povos indígenas, né? Hoje, lógico, está noticiado e as pessoas estão vendo ainda o mínimo que está acontecendo, né? Eu lembro que eu postei sobre os ataques dos Guarani Kaiowá e um rapaz entrou lá e falou assim: vocês trocaram as terras de vocês por espelho e hoje vocês querem chorar. Então, ele veio fazer esse comentário, não é, na postagem. Então, a gente recebe uma série de ataques, mas isso desde 1500 que a gente vem trazendo isso. E você traz o filme. Aí eu também faço outras viagens na minha memória, rememorando as minhas ancestralidades, e quando tu traz, eu lembro da repatriação, sabe? Da repatriação, porque não, o achado arqueológico ele é uma forma de rememorar. Por que aquelas pessoas saíram dali? Muitas vezes aquele desenho que está naquela peça, de tanto que as pessoas foram expulsas dos seus territórios, não fazem mais, como é a questão da repatriação, que tem peças que dentro das próprias comunidades não tem, mas está dentro dos museus europeus, né, para as pessoas visualizarem. Mas gostei bastante, que bom, fiquei ali pensando, vocês estavam suados, cavando um buraco daquele tamanho. Mas que bom que vocês estavam buscando fatos que possam identificar essa comunidade indígena. É importante que os povos indígenas também possam vir junto, é importante para os povos indígenas. E toda a equipe eu achei muito interessante. Então, a gente faz uma viagem, talvez não no teu olhar de arqueologia, de achado, mas a gente faz uma viagem ali, quando você pega numa peça e vai mostrando. Eu vou fazendo outro tipo de, como eu acabei de falar, vou pensando quem eram aquelas pessoas, como estavam naquele momento, por que saíram dali, e a gente vai seguindo. Mas parabéns, e aí a gente vai seguindo na caminhada, e é isso. Agradecer mais uma vez a oportunidade de assistir um filme tão interessante, com pessoas tão interessantes e envolvidas numa arqueologia de verdade. Bom, obrigado. Eu acho que talvez seja desnecessário fazer isso, mas eu queria dizer que é uma honra muito grande estar aqui, né, perto de vocês duas. Betty, que é uma influência intelectual tão grande para nós que trabalhamos na Amazônia, em Rondônia, né, trabalhos fundamentais. Graças ao esforço da Betty e de outras pessoas que trabalharam muito em Rondônia na década de 80, a gente tem territórios protegidos ali. O que sobrou de floresta em Rondônia hoje resulta muito do trabalho importantíssimo
que você realizou na década de 80, antes mesmo disso. Então, o que você fez pelo Brasil é uma coisa que merece ser conhecida por todos, né? E é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente, né? E o que você escreveu sobre o filme, é importante trazer isso para o público, para todo mundo que está presente aqui. E também a Shirley, que é uma educadora, que tem um trabalho maravilhoso, antropóloga, uma militante, uma liderança indígena muito importante, que é candidata a vereadora esse ano aqui em São Paulo. Fico muito feliz de dividir esse espaço com você e ajudar também, né? Se unir a você nesse esforço, nessa luta, né? Espero que seja bem sucedida. É uma honra ter você aqui com a gente também, Shirley, e ouvir as suas palavras, né? E também eu queria agradecer a Tati, que dirigiu o filme, mas que ela já falou, nós somos, né, minha cunhada também. Essa história começou, ela foi conversada muito, né? Ela não bebe cerveja, né? Mas né, cerveja, caipirinha, conversando, almoço, janta ao longo de anos, né? E finalmente, para mim, é uma emoção muito grande ver esses filmes. Já houve 4, né, que foram lançados há 2 anos atrás. Agora a gente tem esses outros 4 que estão sendo lançados agora. Eu queria agradecer à FAPESP, que financiou as nossas pesquisas, né? Que a FAPESP que está sendo ameaçada agora, né? Que teve 30% da sua verba do repasse do dinheiro foi retirada pelo governo do Estado. Então, existe um ataque à ciência que está acontecendo agora aqui no Estado de São Paulo. E a FAPESP, que sustenta a pesquisa aqui de São Paulo, está sendo ameaçada. É importante falar isso também. Foi graças à FAPESP que nós fizemos esses filmes, né? Pudemos ir a campo. Queria agradecer o Sesc TV também, a Tati já agradeceu, mas é importante reforçar esse agradecimento pela confiança, pela parceria. De fato, é um prazer, né? É um luxo, né? Poder trabalhar com um apoio tão importante que vocês têm trazendo para nós, né? Então, queria agradecer ao Sesc. E, bom, eu também queria... vocês viram, tem algumas pessoas que estão presentes aqui, que aparecem no filme, né? A Laura teve que sair, a Kelly não veio, o Thiago também, mas a equipe de arqueologia, esse trabalho é um trabalho de muitos anos, né? Eu conheci a cachoeira também. E a primeira vez que eu estive lá, eu conheci a vila também do Teotônio, né? E eu vi o que aconteceu ali, na construção dessas usinas lá no Rio Madeira. Essas usinas que hoje em dia mal funcionam, né? Existem 2 grandes usinas, Santo Antônio e Giral, elas produzem energia para São Paulo, né? É uma relação de colonialismo interno que a gente tem com a Amazônia. São 3.000 quilômetros, essa energia vai se dissipando nas linhas de transmissão. O impacto, Porto Velho, que é uma cidade que eu adoro e tenho amigos queridos, né? Parceiros da universidade também, mas uma cidade que tem muitas ruínas ainda de obras inacabadas da época da construção da usina. E na verdade, a gente continua repetindo esses erros no Brasil, né? A gente fez Belo Monte, talvez não a gente, mas o Brasil fez, e agora existe um debate sobre o asfaltamento da BR-319, que conecta Porto Velho a Manaus, que é uma estrada que, se aberta de uma maneira que não for bem planejada, vai destruir, vai promover a destruição daquela parte da Amazônia que conecta Manaus, ali às margens do Porto Velho. Petróleo na Foz do Amazonas, né? Ferrogrão, quer dizer, esses projetos eles continuam ameaçando os povos indígenas, as populações ribeirinhas, o meio ambiente, né? E o nosso próprio país. Essa história é uma história de luta que a gente não pode achar que terminou, ela continua o tempo inteiro. As situações estão menos piores agora, mas elas continuam preocupantes e demandam o nosso alerta. É uma loucura, né, Betty? Porque você é testemunha dessa história nos últimos 40... Você falou a sua idade, posso ficar à vontade agora, né? Você é testemunha dessa história nos últimos 40 anos. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, como é que foi... Como é que você foi para Rondônia? Como é que, né, o que você encontrou quando você foi para lá, naquela época da chegada dos colonos? Você exagera. Não está funcionando. Acho que a minha palavra está ficando Não? arqueológica, lá no fundo da terra. Né? Não, você exagera muito. Eu vou falar na primeira pessoa, mas eu queria lembrar que nós que trabalhamos na época da ditadura éramos muitos atores e havia muitos projetos de resistência e de luta pela sobrevivência indígena, de luta pela terra. Há várias pessoas. Aqui na minha frente está a Jean Rocha, uma grande jornalista que sempre divulgava nosso desespero. Enfim,
Então, vou falar a primeira pessoa, mas não sou eu, não. Tudo foi feito em conjunto com muita gente, com muitas instituições também, mas na época da ditadura militar. Eu fui pela primeira vez a Rondônia em 1978 pela mão da Carmen Junqueira, que é uma grande guerreira que já tinha trabalhado no Xingu, que foi muito ligada ao Darcy Ribeiro. São várias fases assim do nosso trabalho nessa região toda, nesses 40 anos. Essa primeira fase, nós fomos convidadas pelo Apoena Meirelles, que era um grande defensor dos indígenas, principalmente nessa região, filho do Chico Meirelles, e tão bom que ele foi assassinado em 2004 ao defender o povo Cinta Larga na questão da exploração dos diamantes. Essa nossa primeira fase se concentrou muito no Parque do Aripuanã. Era uma região bem grande, de cerca de 3 milhões de hectares, que são o direito dos povos Cinta Larga. Lá também tem índios que não têm contato, ainda deve ter, os Oró, os Gavião e Colém, os Paité, os Aruá. E também era um grupo muito pequenininho de indigenistas corajosos lutando ainda antes do asfaltamento da BR-364, da Cuiabá a Porto Velho. Então, uma época que nem telefone tinha, como conseguir, na ditadura, que essas terras fossem... algumas já eram demarcadas, mas demarcadas corretamente, e além de demarcadas, que se livrassem dos invasores. Então, foi uma descoberta da vida indígena para nós, para mim, quer dizer, viver um tempo com um povo indígena, principalmente nesses primeiros anos de contato, viver com um povo que não tem dinheiro, que nunca viu dinheiro, que muitos não usavam roupa, como os Nambiquara e os próprios Suruí, ou aquele afeto, a gente ser acolhida de tal forma que você faz parte de uma comunidade, uma espécie de comédia humana indígena, e é uma vida que nos marca profundamente. Mas não era só isso que a gente fazia, não era só essa questão de ver os rituais, de ver parto, ver pessoas morrendo, ver ir à roça e acompanhar tudo o que acontecia lá. Já nos primeiros dias, nós estávamos no meio dos invasores, que eram colonos muito pobres, que tinham sido induzidos a invadir terra indígena. Havia projetos ilegais de colonização. Então, e aí começava também essa interlocução, se é que se pode chamar disso, com o governo ditatorial, com os presidentes da FUNAI, que, com exceção do primeiro, foram todos militares, mexer com o trabalho da imprensa e o trabalho da divulgação em outros países foi muito intenso nessa época. Mas nós presenciamos muitas mortes, os massacres nessa região eram terríveis, como do Paralelo 11, que era no Cinta Larga, mortes com napalm, outros grupos, como os Wari, que também sofreram um massacre, depois uma escravização no ano de 63, mas isso continuava vigorando, de certa forma. E alguns grupos, alguns povos, estavam começando a fazer o contato, como os Oró. Então, era uma experiência muito forte. A gente passava muito mais tempo estudando o capitalismo brasileiro e do que sorvendo os encantos e as tristezas também da vida de cada povo. Aí passamos para uma outra fase, que foi quando a BR-364, a Cuiabá-Porto Velho, começou a ser asfaltada. E é como essa continuidade desses grandes projetos. Isso era um grande projeto, não me lembro mais as cifras exatas, que o Banco Mundial financiava para o governo brasileiro, ditatorial.
e acho que era 1,5 bilhão de dólares. Mas também no Banco Mundial havia algumas figuras heróicas que tinham uma opinião bem diferente da capitalista. O nome mais célebre que ficou lá era o Robert Goodland, depois vários outros, e nós conhecemos uma figura seminal, que foi a Marita Corveza, que dirigia esses projetos, e que nos deu uma força enorme. E aí, como eu era uma péssima economista, mas era economista, eu fui convidada pela Universidade de São Paulo para fazer uma equipe para avaliar a situação indígena atingida pela estrada. Porque no Banco Mundial eles tinham exigido um componente ambiental e um componente indígena. Então, era uma chance para os povos indígenas de fazerem reivindicações. Só que, nessa época, os indígenas dessa região, sobretudo, mas de outras, nem sequer podiam viajar. Tinham que ter documentos. Né? Então, essa é a grande mudança que a gente vê hoje. Eu acho que nunca tem muito sentido a gente falar sem estar na presença de protagonistas indígenas. Por isso, fico muito feliz com você aqui. Eu sei um pouquinho da história do seu povo, né? E isso foi uma batalha nossa, assim como vocês batalham pelas vozes que estão lá na profundidade, a gente batalhava para que os indígenas tivessem voz, e, de fato, essa organização cresceu muito. O Ailton Krenak, que eu conheci bem jovem, ele foi importantíssimo nessa região, mobilizou, foram criadas muitas organizações. Mas, de todo modo, era essa mesma luta que você descreve em todos os episódios, eram os grandes projetos. Nós fizemos, né, um pouquinho depois dessa época do Polo Noroeste, uma ONG, e o fundador dessa ONG, Mauro Leonel, ele descobriu 60 planos de hidrelétricas em terras indígenas, ele era jornalista, então também descobriu índios que não tinham contato ainda, isolados, e nós constituímos, na universidade, uma equipe com os melhores antropólogos que trabalhavam com cada povo. Então, isso deu uma densidade de informação, porque cada pessoa conversava, finalmente, né, os indígenas falando e reivindicando saúde, terra, principalmente. O principal era a terra contra todas essas forças enormes, que são aproximadamente as mesmas, né? Os desastres das hidrelétricas, que aparecem tanto ao longo da série, mas já havia garimpo mesmo antes da pavimentação, povos que tinham sido massacrados, e o cinema é uma grande arma. Eu queria lembrar o filme Piripura, que são, aliás, foi o Mauro que trouxe a Rita, que é uma das 3 sobreviventes, que estava numa fazenda, e aí começaram a criar vários indigenistas a luta por essa terra, que está muito ameaçada agora, porque eles são só 2, a Rita também, mas não mora lá. É uma terra pela qual a gente precisa lutar. Mas vejam, a gente tinha um método completamente diferente. Eu não tinha a menor ideia do que tinha lá debaixo da terra. Quando eu vi a outra série e percebi que eu pisei numa terra que tinha 6.000 anos, e essa ligação que vocês fazem, né, do passado, mas um passado universal, com quem está morando lá, são principalmente os povos indígenas, mas tem também os quilombolas, que vieram da África, mas estão com uma humanidade que já existia lá, os ribeirinhos. E essas forças a gente foi descobrindo. Eu acho que aprendi mais sobre capitalismo que sobre o mundo indígena, que é tão complexo. Quando nós chegamos, a gente logo começou a perceber quem é que estava fazendo a rodovia e pavimentando. Eram essas grandes empreiteiras, até hoje, né? De vez em quando até esqueço o nome delas, de tão horrorizada que eu fico, a Odebrecht, a Camargo Corrêa, em Brasília, aquela obra imensa da Camargo Corrêa. Quer dizer, foi a primeira lição in loco de que
de como funciona o Estado brasileiro. Era ditadura, mas não mudou muito, não, porque Belo Monte está aí, e é exatamente o que foi proposto na ditadura, e é um dos maiores desastres da história, como é a Cachoeira do Teutônio, não é? Como é um horror o que se faz, e você fala isso muito bem ao longo. E não só você, mas toda a equipe de arqueólogos vai se pronunciando, esse desespero de um amor à vida. Mas é isso, vocês cumpridam esse amor à vida, né? Então, nós vimos, eram as empreiteiras que faziam os planos de governo. E houve alguns projetos indigenistas fantásticos contra isso, e organizações no Brasil todo, né, como a resistência ao Porfírio Carvalho, que era um grande indigenista nos Vainiri-Atuari, o pessoal do Acre, os programas de formação de professores no Brasil todo. Nós fizemos também em Rondônia, achando que éramos os únicos, mas havia uma porção. Então, né, os grandes projetos, Xingu e tudo, a continuidade desse capitalismo, e que está muito pior, porque agora a gente até pode... Aconteceu isso, tinha um invasor nos Nambiquara, que era dono de uma televisão. Eu fui uma vez lá falar com meu pai percebeu tudo que estava acontecendo. Ele já morreu, então não vou falar o nome, mas a empresa está aí. Mas, enfim, a gente vê essa continuidade entre Estado e poder econômico. E se dava, como aconteceu nos Nambiquara, de nós conseguirmos, com essa ação, que também tinha apoio no exterior, de tirar as empresas, a gente não consegue muito tirar a Faria Lima, né? O que mudou muito agora é o capitalismo financeiro dessa época. Mas essa paixão por ter lucro e para pouca gente estragando a terra, vocês mostram muito melhor do que nós mostramos. Mas, enfim. É engraçado. Agora a gente está nessa situação desse capitalismo financeiro que não tem nenhum lastro, né? Tipo, é um jogo, né? Eu vejo como um jogo, assim. É um jogo que quem tem as cartas é quem fica nessa alucinação, né, do dinheiro, né? E eu fico pensando muito nessa questão da memória, porque foi muito difícil, né? A Mônica está aqui, que fez a pesquisa, né, de imagens. Também o Rafael está aí ainda, o Rafael que fez o som, o André aqui, a Lúcia, o André fez toda a parte de finalização. Vocês têm mais alguém aqui? Mas não temos memória. Não temos memória nem do passado da Terra e nem do que a gente tem agora. A gente vai destruindo as coisas sem registro, sem nem olhar, né? Sem nem olhar, sem se relacionar. E eu queria perguntar para a Shirley como é para ela viver, né, nesse contato com esse branco o tempo inteiro, que não enxerga, que não escuta, que não tem percepção, né, que tem uma visão do mundo tão diferente, né? Eu gosto de gesticular e ficar com o microfone, quero rodar ele assim, porque o meu corpo fala. Eu quero falar também... Terão outras sequências de perguntas que eu gostaria de falar da arqueologia indígena. Mas eu vou responder a tua pergunta e depois eu falo sobre, né? Ah, tá bom. Lidar com o mundo dos não indígenas, quando é um não indígena que comete o genocídio, o etnocídio, o ecocídio aos povos indígenas, é uma situação muito complicada para nós, não é? Mas quando são os apoiadores, pessoas que vêm junto, acreditam nos povos indígenas de verdade, porque há uma tentativa de subrepresentação dos povos indígenas, como se nós não soubéssemos fazer e falar. Então, as pessoas acham bonito esse cocá, mas elas não querem legitimar e dar a devida capacidade aos povos indígenas. Então, sempre estão deixando os povos indígenas atrás, inteiro, todos os dias. Isso não é coisa lá de 1500, não. Isso é coisa de hoje, dos dias atuais.
As pessoas acham bonito o nosso cocá, nossas pinturas, mas elas não querem a gente nos lugares de tomadas de decisões. E por isso que torna isso muito difícil, porque cada um fala e vive a partir da sua perspectiva. Quando eu trago aqui a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, vocês conseguem acompanhar do que eu estou falando do imaterial? Algumas pessoas acham que está contando maluquice quando a gente fala, né? Quando eu falo, como eu falei para minha amiga que está ali, a Ana Flávia, eu falei para ela hoje sobre a Pedra do Cumbre, lá na Serra do Arapuá, por exemplo, que a gente chega e fala assim, ó, aqui tem umas escritas na pedra, e essas escritas, para nós, é uma linguagem dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, e ali se ouve pessoas fazendo rodas de conversas à noite. Ouve, mas não vê, porque é um encantado. E muitas vezes as pessoas têm dito, a pessoa está ficando louca, está vendo coisas. Então a gente está conversando com as ancestralidades, né? E muitas vezes somos taxados como sempre foi isso. O povo que não tem Deus, que não sabe o que estão falando. Quando que essa relação com o imaterial é que nos coloca, nós povos indígenas, resistentes diante de uma sociedade que tem interesse nas nossas terras, né, nos nossos territórios. Nem vou falar, vou lembrar da Dominique. Eu vou lembrar da Dominique quando ela fala terra, termo jurídico. Território é onde estão os nossos lugares sagrados, que o próprio termo terra não contempla. Que às vezes o que está demarcado, um pequeno espacinho, tem lá a pedra dos nossos encantados, que não está dentro daquele espaço onde foi demarcado. Então, por isso que a gente usa terra, porque está na Constituição, mas para nós é território, porque ele abrange outras áreas, o material e imaterial, e a arqueologia indígena é o presente. É o presente, é o que está hoje, é o que nos fortalece, é o que nos coloca com essa conexão, que nos faz rememorar. E algumas vezes, quando é feito os estudos, eles são levados para outros lugares e a gente não vê, assim como foi nossos estudos no nosso território. Então, peças que estavam lá soterradas há tantos anos e ela não está lá nas nossas dependências. E eu não cheguei a ver essas peças, porque eu já estava aqui em São Paulo quando esse processo foi feito lá no nosso território, e eu fico só pensando, mas vejo pela imagem. Então, um achado daquele ali, que não é um achado, que já estava lá, né? A gente já sabia que estava lá, a gente já sabia que estava lá, que existia essa presença indígena, a gente já sente, que as pessoas não conseguem imaginar. Quando eu toco uma peça, um caco, eu sinto a sensação daquela peça aqui, quando você toca ela na mão. É uma sensação que é muito difícil do capitalismo entender, que o capitalismo quer comer dinheiro, né? Quer comer dinheiro, então querem essas produções muito rápidas, esse consumismo muito rápido, que muitos estão morrendo e não estão vendo isso. Então, quando a gente fala desse ponto de vista, às vezes ele até imagina assim, será que ela sabe fazer um projeto de lei que está falando um negócio do imaterial, um imaterial, sem entender que a gente consegue falar do patrimônio cultural material e imaterial. Quando eu estou falando que o manto tupinambá, que olhando em si, ele está material, mas o que chamou ele para vir para o Brasil foi o imaterial, as pessoas têm dificuldade de entender. Que quem chamou o manto para vir lá do museu na Europa foi o imaterial. Foi os encantados de luz que disseram, chega, queremos retornar ao Brasil, e a gente sente isso. Então, quando a gente fala que a gente sente, é algo que você não pode comprovar cientificamente, mas cosmologicamente, tradicional, culturalmente, dos nossos povos, a gente consegue. Porque se não fossem essas transmissões de conhecimentos, nós não teríamos tantas resistências e tantas preservações dentro dos territórios. Dentro dos nossos territórios, vocês já viram os povos indígenas contaminarem os rios? Derrubar árvores? Então, se tem mais de 80% da biodiversidade do mundo preservada, estão nas mãos dos povos indígenas que estão passando lá, igual os Guarani Kaiowá, essas atrocidades por conta de estar no território. Então, a gente sabe que a árvore é sagrada, a árvore ela tem um espírito. Então, ela chora quando você derruba. A gente consegue ver ela chorar
coisa que o capitalismo não consegue ver isso, né? O capitalismo não consegue. Se quem promove o capitalismo conseguisse pelo menos entender na sua mera individualidade, porque vai chegar um momento que nem ele vai conseguir respirar. Se ele não consegue pensar nos outros, será? Está cometendo um suicídio involuntário, porque se você está derrubando as árvores e está contaminando rios, que água ele vai beber? Como que ele vai respirar? Uma terra adoecida com agrotóxicos, daqui a pouco a terra não produz mais nada, porque ela está cansada, ela está envenenada. E quando os agrotóxicos envenenam aqui o corpo, envenena a mãe terra. Tá, mas eles não estão preocupados com a mãe terra, porque a mãe terra não é mãe deles, é propriedade privada, né? Então, eles querem para saturar essa terra, cansar até ela ficar improdutiva, diferente dos povos indígenas, que, para a sua subsistência, plantam um período e, no outro a terra descansa. Então, ela precisa descansar. E isso é o que tem acarretado todas essas mortes, porque os nossos territórios são preservados porque a gente cuida com as próprias vidas, a gente preserva com as próprias vidas. E quando é para defender os nossos territórios, a gente coloca as nossas vidas em risco. Aí vem pessoas a dizer que nós, povos indígenas, não temos capacidade. A gente se coloca no meio de uma arma de fogo para defender o que os não indígenas precisam, que é respirar, que é beber a água. E ainda nos chamam de fracos, ainda nos chamam de incapazes, e nos colocam no lugar de invisibilidade e de subrepresentação, porque nos consideram inferior. Que é aquela antiga história do que está tutelado. Então, chega uma pessoa não indígena e fala por mim, as pessoas falam assim, ótimo, já foi representado. Então, não nos dão o direito de falarmos por nós mesmos. O tanto de etnias indígenas, 305 etnias indígenas. Às vezes a pessoa fala, tem lá uma pessoa representando, já está bom, e os 305 povos indígenas? É tanto que eu cheguei lá no meu doutorado em antropologia social, cosmopolítica Pancará, luta, memória e resistência. E eu perguntei lá na USP assim, eu quero a etnologia dos povos indígenas do Nordeste, porque essa é uma realidade. Aquela minha é outra realidade. Você falou de um tipo de terra, eu estou falando de outro tipo de terra. Eu estou falando de uma terra que tem cores diferentes também. Eu estou falando de uma terra que a gente conhece, para ir colher o barro, tem que saber qual é a terra que dá liga, para aquela panela ficar ali. Só com a mão mesmo você consegue, sem ter esses complementos que as pessoas colocam. Porque hoje o povo inventa um monte de coisa, né? Para não quebrar, vamos colocar um verniz, uma cola e tal. E meu núcleo familiar viveu muitos anos com potes e panelas de barro feitos sem nada dessas tecnologias contemporâneas, porque a gente tem nossas tecnologias há muitos anos, mas essa que está contemporânea, né? Cheia de cola, às vezes coloca um plástico, e aí sai maquiando algumas coisas quando estão degradando o meio ambiente, né? E a gente tem que ter essa consciência ambiental. É lógico que nós sabemos que os maiores contaminadores, que os maiores prejudicadores do meio ambiente são as grandes empresas, mas nós também não podemos chegar e dizer só porque as grandes empresas iam seguir o mesmo. Nós precisamos também ser exemplo enquanto educadores. Eu estou falando, reduza o plástico, reduza o agrotóxico, então não importa se eu vou produzir 1% de plástico e a empresa vai produzir 100%. Eu preciso ser exemplo, eu preciso mostrar para eles uma nova forma de ver o mundo e de salvar o mundo. Então, é por isso que a gente traz essa preocupação ambiental que está ligado com várias áreas do saber. Dentro das universidades, as áreas do saber elas estão dentro das caixas, né? É tanto que minha orientadora tem dificuldade. Ela fica doidinha comigo, a bichinha, tadinha. Eu quero falar de tudo na minha tese, porque eu falo de tanta coisa na minha tese, porque todas elas são áreas do saber que estão relacionadas. Para os povos indígenas, nós não estamos dentro das caixinhas. Eu estou falando que, ao mesmo tempo que eu estou falando de meio ambiente, eu estou falando de soberania alimentar. Eu estou falando dentro da soberania alimentar contra os agrotóxicos. Os agrotóxicos adoecem saúde quando a terra... meio ambiente, então eu estou fazendo uma relação geral, então tem a cultura, tem a educação indígena diferente da educação institucionalizada, que é outra coisa. A educação a gente transmite na
nas bases. Então, eu estava falando da arqueologia para a Flavinha, dessas rodas de conversa que os encantados fazem, ela achou interessante, que eu falei à noite, tinha uns que ficavam assustados, né? Aí quando falava, tem que ouvir vozes. Eu falei, os encantados estão conversando, é o horário que eles chegam, que não tem visitação, que a partir de 6 horas, ali você já não pode, porque é o campo que eles vão dialogar, as rodas de conversa deles. Então, é um lugar que tem desenhos, que muitas vezes as pessoas chegam lá e falam, pinturas rupestres que estão lá, e ali fica meio que parado no tempo. Que a arqueologia não pare no tempo, que a arqueologia chame a arqueologia indígena para que possa se discutir junto outra forma de ver o mundo, e que traga o que foi encontrado para uma realidade hoje, para que se possam rememorar uma cultura que, por conta do não indígena, muitas vezes foi perdido. Porque uma pessoa, quando é morto e retirado de dentro do seu território, ameaçado até de falar sua própria língua, deixa muitas coisas. E é preciso esses achados trazer para dentro, junto com os povos indígenas, até a própria consulta da Convenção 169, porque tem lugares, por exemplo, que é uma coisa tão profunda para a gente, é um lugar tão sagrado, é como eu falo do turismo indígena. O turismo indígena tem que ter o caminho do turismo indígena. Você não pode chegar no território, porque você não pode entrar numa casa de reza, numa casa sagrada, porque se você entrou dentro desses espaços, você conflitos tanto para você quanto para nós. Porque você quebrou alguma regra da nossa cultura. Se está dizendo que não é para entrar, não é para entrar. Então, por isso que tem que ter a presença dos povos indígenas para dizer, é importante, é importante, mas nós temos que chegar com o acompanhamento dos povos indígenas, saber, porque pode ser ruim para os dois lados, né? E é isso, e a gente possa trabalhar junto e trazer isso para dentro das comunidades. Foi achado aqui, leva lá junto, vai fazer uma comparação. E vocês fazem ainda esse grafismo, que às vezes nem faz por conta desse impacto. Então, trazer junto para que possa fortalecer e rememorar a cultura. E que a arqueologia indígena ela é atual, ela é presente, ela é ancestral, ela é nossa, está com a gente. E a gente tem como nosso museu ao céu aberto, são as pedras sagradas. E o que está soterrado, como foi o caso da minha etnia, que tinha urnas funerárias de barro há muitos anos embaixo da terra, e que foi descoberta que a chuva vinha e foi escavando aquilo lá, e foi aparecendo umas coisas, quando o pessoal ia plantar, ia para as roças plantar, e foi achando uns negócios diferentes, né? E aí, os primeiros arqueólogos indígenas, os que foram para a roça, plantar, foi quem acharam aquelas peças e depois chamaram outras pessoas e ver os estudos históricos, antropológicos e arqueológicos, né? E que bom que a antropologia ande junto com a arqueologia. Eu não estudei arqueologia na escola, sabe? Acho que eu não estudei, não lembro. E é importante trazer e ver. Eu não sabia nada, eu pensava que era um nome bonito que tinha aí, né? Arqueologia. Mas que é preciso trazer para as escolas. Mas é isso, meu povo, eu estou à disposição, precisando conversar um pouco mais. A gente tem vontade de contar e contar muitas coisas, porque foram muitos anos de invisibilidade, viu, minha amiga? A gente costuma, porque muitos anos nos silenciaram, e nos silenciam ainda até hoje, porque em muitos lugares nós não temos o direito de fala, nós somos invisibilizados. E aí eu agradeço muito vocês abrirem esse espaço, meu amigo aqui com esse filme maravilhoso, abrir esse espaço, porque não é sempre que as pessoas fazem isso, viu? Às vezes, quando chama, é como se fosse uma obrigação, algo ruim, está chamando os indígenas e tal. E eu quero que isso mude, eu tenho uma esperança de que isso mude, porque quando isso começar a mudar, as próprias pessoas vão olhar diferente, os não indígenas, para os povos indígenas. E, quem sabe, um dia a gente consegue erradicar esse genocídio, etnocídio e ecocídio, porque tudo isso está baseado numa velha história que dizia os indígenas comiam, dormiam e deitavam na rede. Só. Passado. Como se a gente não existisse hoje. Então, o que é que eles dizem? É um bando de preguiçosos. Então, por que o cara chegou hoje e comentou na minha postagem hoje, recentemente, que nem eu acabei de falar para vocês trocaram espelhos por terra? Porque isso está baseado lá naquela história antiga que contaram, e hoje nós estamos ouvindo em 2024. Então, é preciso trazer, é preciso dar visibilidade, é preciso colocar para discussão. E em várias áreas do saber nós temos propriedade para falar. E é isso, agradeço a vocês.
nós que agradecemos muito a sua presença aqui. A gente ficou muito feliz assim, de ter você aqui com a gente, né? Eu queria... Depois eu ia fazer uma pergunta para o Edu, mas eu faço depois. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Queria também falar que o Marcelo Flores está aqui, trabalhou com os Nambiquara, né? Morou anos com os Nambiquara. E quem é que tem alguma pergunta? A Sônia. A Sônia me falou que ela tem várias perguntas. A Sônia. Fundamental. É um trabalho, agora posso falar mais baixo, que tanta gente, não só o filme, mas as pessoas que trabalham, né, que fizeram o que fizeram, e a Tati, que batalhou tanto para essa série existir. Fundamental. Eu queria perguntar para o Eduardo, embora talvez em algum lugar em mim tenha a resposta, é possível, em algum grau, mínimo que seja, desfazer uma hidrelétrica, e mesmo que demore um século, 2 ou 3, enfim, em que medida é possível reverter? Porque quando a gente vê uma cachoeira e vê depois que ela foi inundada, e quando você diz que ela, me corrija se eu entendi mal, que ela mal funciona hoje, quer dizer, toda essa destruição para um uso de tempo tão curto, me diga se eu entendi direito, e uma colonização interna, que a gente fala mais só da colonização externa, europeia e americana, é possível? Como se desfaz destruir? É possível? Eu ia só comentar que tem um filme que fala sobre isso, passou antes desse filme, que chama Os Caçadores de Barragens, que é sobre ativistas na Europa que mapeiam todas as barragens que foram desativadas décadas atrás e que ninguém se deu trabalho de desmontar, né? Porque custa muito dinheiro, tem que dinamitar, então deixam aí. E aí eles fazem um trabalho de mapeamento e campanha com os governos e corporações, que aí é mais difícil, para eles explodir essas barragens, e o que acontece é que restaura os rios, inclusive barragens grandes, acho que nos Estados Unidos, várias, Hoover, coisas gigantes. É possível. Então, vejam o filme, Caçadores de Barragem, vai passar mais uma vez, é só olhar no site. Por isso que eu gosto tanto da Mostra Ecofalante, que a gente sempre aprende muita coisa aqui. Bom, obrigado pela pergunta. Está aqui meu amigo Marcelo Salazar, que mora em Altamira, e ele sempre fala, Marcelo está lá no fundo, que ele ainda vai ver o Parque Nacional das Ruínas de Belo Monte, né, Marcelo? Eu acho que essa coisa que você falou dos encantados, Chile, eu acho que quando a gente está fazendo arqueologia, né, às vezes, para quem não estava vendo o filme aqui, a gente, para quem está envolvido com isso, a gente olha para aquelas coisas enterradas, imagina as casas em cima, a gente fala de lixeira, mas as lixeiras não estão lá, na verdade, né? É um monte de caco de cerâmica, terra misturada. Então, a arqueologia, a gente tem que ter essa capacidade de imaginar esses passados possíveis a partir do que a gente está encontrando ali, mas também imaginar futuros possíveis, né? Então, eu acho que sim, assim, eu acho que, né, se a gente chegou até a Lua, se a gente conseguiu fazer uma vacina para o Covid em 1 ano, por que a gente não consegue, né, descomissionar uma barragem? A gente não devia ter feito essa barragem, né? Mas acho que a nossa capacidade tecnológica ela já está demonstrada que a gente consegue fazer coisas que aparentemente são impossíveis ou muito difíceis. Belo Monte, o impacto que a barragem fez, o desvio, o canal que foi construído movimentou mais terra do que o canal do Panamá, a construção do canal do Panamá. O impacto em Altamira e na região lá da Volta Grande do Xingu é imenso. Por que não? E Belo Monte funciona muito mal também, né? Porque ela não, quando chove pouco nessa época do ano, a capacidade de geração de energia dela é muito baixa. A energia de Belo Monte, uma boa parte vai para a produção de alumínio, né? Então, assim, é um projeto que não está totalmente desconectado dessa lógica. Então, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de imaginar.
Porque, no fundo, o mundo quer que a gente não imagine essas coisas, né? Quer que a gente abaixe a cabeça e achando que naturalize tudo isso e acha que não tem mais jeito. Mas, sim, a resposta é positiva. Eu acho que a gente tem que pensar nessas... Lá no Rio Madeira, lá na vila, né? A gente vai... Assista os próximos episódios, né? Vocês viram aquelas imagens maravilhosas. Hoje em dia não tem mais peixe. As pessoas, acabou o peixe. Os peixes tinham uns elevadores ali para os bagres. Ninguém não atravessam mais. E o assoreamento é tão grande. O Rio Madeira nasce na Cordilheira dos Andes. Os formadores do Rio Madeira nascem a mais de 5.000 metros de altitude. Eles vêm com uma força muito... Tem aquela imagem muito forte, né? Que é aquela barragem dos troncos. Aquilo são troncos de árvore, parece palitinho, né? São troncos de árvores. É uma quantidade muito grande que é transportada, né? E é uma carga de sedimento muito grande também. Então, a usina está entupindo. Tem gente mergulhando 24 horas ali, né? Numas gaiolas, porque é muito perigoso ali. Então, ela não funciona. Essas usinas... Agora, o que acontece nesse caso? A cidade de Porto Velho está ali ao lado, né? Então, descomissionar uma barragem como Santo Antônio, por exemplo, é um desafio muito grande, porque tem uma cidade, sei lá, de 500 mil habitantes que está 15 quilômetros abaixo do rio. Então, mas eu acho que, né, se a gente conseguir fazer coisas mais difíceis, a gente tem que ter essa capacidade de imaginação também. Agora, a Cachoeira de Santo Antônio, por exemplo, onde está a barragem, ela foi totalmente dinamitada. Ela não existe mais. Mas vai acontecer é o tal do antropoceno, né? Vai ter uma outra coisa ali. O rio é poderoso, ele vai sobreviver, né? Um dia, eu não sei se a gente vai estar aqui ainda, a nossa espécie, mas esse rio vai arrebentar essa barragem. Daqui a 100, daqui a 200, daqui a 500 anos. Se a gente não fizer isso, ele vai acabar fazendo por conta própria. Eu imagino que isso vai acabar acontecendo. É melhor se a gente... Mas eu acho que a gente tem que pensar nesses cenários, a gente tem que ter essa imaginação para contemplar cenários, né, para desfazer essas coisas que foram feitas e não achar que elas têm que ser eternas nem permanentes. Não, eu queria só lembrar que depois, acho que no terceiro episódio, aparece essa questão que tem uma barragem, né, que querem fazer, que é a usina hidrelétrica Tabajara, que vai afetar, alagar uma área de índios isolados, dos Tenharim, né, parentes dos Tenharim. Então, a gente tem que ficar ligados mesmo, né, e sempre em conexão, que é o jeito que não querem que a gente fique, né? A gente tem que estar sempre ligado, em conexão, trocando informação, juntos em ritos, festas, né, na alegria, para poder sobreviver e ultrapassar, né, esse rolo compressor, né, e esse celular aqui, né, essa vida que a gente tem nesse momento, né, que a gente não acredita mais nos invisíveis, né? Se não acredita mais no invisível, não acredita no que é visível, né? Porque os invisíveis estão aqui, né? A gente sabe disso. Tem que encerrar? Ah, tem perguntas. Tá, eu queria só falar sobre Tabajara. Fiquem ligados. Alô, alô. Oi. Meu nome é Matheus, sou jornalista por Suma Uma, veículo que cobre a crise ambiental. E eu estive em todas as mesas aqui até agora e a de vocês é de longe a que todo mundo tem mais brilho nos olhos. E apesar de temas tão áridos, eu queria aproveitar isso para saber de vocês como... acho que uma das questões fundamentais que a gente vive hoje é a conscientização. Porque a gente... enfim, existem os negacionistas e existem os que não querem lidar com um iminente fim do mundo, crise climática. E a gente viveu um período de certo otimismo, sei lá, com a Eco 92 no Brasil, com o primeiro governo Lula, e hoje a gente está talvez vivendo num alvorecer dessa questão da conscientização, com Greta Thunberg e a nova geração, mas eu acho que ainda para a gente conseguir, de fato, entender a importância e sobreviver como coletividade, ainda falta muito. Queria que vocês falassem se vocês são esperançosos. Não, a esperança a gente não pode perder nunca, porque senão fica, né, se formos sempre apocalípticos. Eu acredito muito nessas coisas
que são modelos, mesmo que elas não vinguem. Por isso, essa pergunta da Sônia é tão interessante, porque tem que imaginar destruir Tucuruí. Uma visita a Tucuruí é uma coisa que é assim, uma pirâmide destruidora, mas há exemplos de coisas, pensando nos indígenas e em ambiente. Por exemplo, os Vaimiri-Atroari ou os Paracanã, os Vaimiri-Atroari, sobretudo, que sofreram tudo que é tipo de massacre. Houve um projeto, é verdade que financiado pela Eletronorte, que era uma das destruidoras, mas que fez a população crescer. Eu queria lembrar o Instituto Terra, era uma terra arrasada, que agora está cada vez mais recriando milhares de fontes de água, é um modelo. Há um projeto no Acre, que eu acho das coisas mais belas que aconteceram no Brasil, que é de formação de agentes agroflorestais, em que a floresta e a arqueologia está sendo feita pelos povos indígenas. Então, eu acredito ainda nesses modelos, porque se a gente não acreditar nisso, é melhor a gente se juntar, então, a Belo Monte, a essas coisas dos Munduruku, que estão com os rios cheios de mercúrio, gente morrendo. Nós temos que nos ligar nessas coisas que são bonitas, porque a gente não... O Darcy Ribeiro falava que é muito melhor estar do lado dos derrotados, que tem uma causa, do que do lado dos vitoriosos, que são os genocidas. E os indígenas são exemplo disso. Olhem os Guarani, porque se a gente está cheia de coisas para denunciar. Mas vamos pensar um pouco nessas construtivas, né? A arqueologia e esses filmes são um dos grandes exemplos. É uma alegria contar com essas sedes. É importante. Você está se lançando candidato. Sim. É porque eu falei tanto da outra vez e já fiz um apanhado em cima da questão ambiental, porque o meio ambiente não, o ambiente inteiro. Começou o negócio aí com o negócio de meio. É ambiente inteiro. E ambiente com gente que preserva. Né? Porque quem preserva faz a manutenção do território. Nós sabemos o período de plantar, sabemos o período de deixar a terra descansar e de tirar a nossa matéria-prima. Então, é preciso... Eu sei que é difícil, e às vezes eu tenho trazido esse tema, mas nós podemos pensar em tantas coisas para as questões ambientais, para essas crises climáticas que estão acontecendo, porque, às vezes, é isso que tu diz. Eu estava na Rio +20, né? Às vezes nós estamos falando de coisas que estão lá tantos anos, e as coisas só se complicando, já foram faladas há tanto tempo, mas não é para perder as esperanças. E como a maravilhosa Beth, falei certo, né? Pronunciei certo? Minha linda Beth, é que sempre as pessoas também me chamam de Shirley, né? Aí, mas tudo bem, deixa eu falar assim. Só não aceito quando chama Pancara. Aí eu digo, não, Pancara não. A Shirley pode ser, mas a Pancara não. Pancara. E aí a gente não perde as esperanças, e a gente tem que sonhar, porque eu sempre falo assim, quando eu conquisto um sonho, eu crio outro para poder eu me manter viva. Quando eu conquisto um sonho aqui, eu falo sempre para as pessoas, a gente tem que ir atrás de outro para salvar o planeta, salvar a humanidade, porque o planeta ele tem uma potência de se regenerar quando a humanidade for embora. Então, é preciso pensar em pessoas para poder sobreviver. E, para isso, a gente pode ver vários exemplos, porque, às vezes, é aquilo que eu te disse. Às vezes, eu chego para as pessoas e falo assim, vamos fazer isso? As pessoas falam para mim, mas isso é pouco. E eu sempre estou dizendo para as pessoas, não deslegitime o pouco que a gente tem de contribuir com a sociedade, com um meio ambiente saudável. Né? E aí nós temos que ir para o micro e o macro. Então, temos que sonhar, temos que criar ideias de projeto e grandes pesquisas, como, né, sobre... Nós criamos a vacina, tantas coisas, então, por que não criar um revogaço de tantas coisas, né? E é preciso ter essa força e essa união, e eu convido sempre as pessoas a aprender com os povos indígenas e as comunidades tradicionais, né? Estar junto, acompanhar e ver como a gente consegue fazer essa manutenção do território. Então, nós temos ali no Pico do Jaraguá, por exemplo, nós temos... Alguém faz isso aqui? O cultivo das abelhas nativas? Sabe a importância das abelhas nativas?
Alguém tem uma caixinha de abelhas em sua casa? Oh, maravilha, salvamos. Ah, tem, que legal. Então, vamos lá, gente, uma caixinha só, no seu quintal você consegue colocar. Abelha de suma importância, fundamental. Então, vamos lá, vamos receber um selinho lá de quem cultiva as abelhas nativas, porque elas são importantes. Então, vamos nisso. Vamos fazer os jardins de chuva em São Paulo. Vamos pensar em coisas... Vamos furar nossa bolha. Porque, às vezes, a gente está pensando lá na COP, quando a gente, muitas vezes, não consegue chegar lá, ter pernas para chegar até lá e poder dizer quem, de fato, está na base. Quem, de fato, está na base tem dificuldade de ir na COP para poder reivindicar e colocar as coisas que a gente pode fazer e que está nas nossas mãos. Então, é preciso criar formas e estratégias também das coisas que são nos locais, nas bases, nas periferias, na cidade de São Paulo. Cadê as praças? Cadê as nascentes? Cadê o rio? Então, é preciso fazer alguma coisa. E antes que a gente leve um discurso lá fora, a gente tem que fazer ele também aqui. A gente tem que fazer ele aqui para poder levar, e não só teoricamente, porque teoricamente a gente não vai sair dessa crise. A gente precisa colocar a mão igual no filme aqui, não é? As meninas estavam lá, o pessoal acha que estava suando, deu para ver a mão, eu digo, eita, nós, um buraco daquele tamanho, aquele pessoal dentro, eu digo, deu. Então, estava calmo. E eu acho que aquilo é gostoso para elas, eu acho que até uma terapia, terapêutico, colocou o pé no chão, estava com a mão na terra, que o povo diz que a terra é sujeira. Sujeira é o que está lá no rio Tietê, os restos dos nossos corpos, né? Tudo aquilo ali é nossos corpos, são todos os espíritos ruins, estão tudo saindo, estão lá dentro. Tá daquele jeito, fede tanto. E somos nós, porque muitas vezes a gente fede porque fede porque o nosso espírito, o espírito de gente ruim fede. Aí toma banho lá, limpou a sujeirinha do corpo, mas deixou o rio para os outros ficar sentindo. Então, o podridão. Então, é preciso pensar isso, é preciso sair das bolhas, tá bom? Sair das bolhas, e eu convido vocês a conversar comigo, e a gente se unir nas aldeias e fazer uma parte, que eu quero ver. Todos os ambientalistas, principalmente, eu quero ver qual é a ação concreta que estão fazendo. Vou falar bem rapidinho. Essa questão da ação, né? Colocar a mão, tem que fazer, né? A gente é criado numa sociedade que parece que, se você ficar ali sentado lendo, é o grande lance, né? A gente esqueceu o corpo a tal ponto, né, que o corpo adoeceu muito, né? E eu queria só lembrar que isso é uma matéria, acho que semana passada, né, que os tubarões da Baía de Guanabara estão com cocaína no sangue, né? Isso, gente, é plástico no cordão umbilical, cocaína no sangue. Então, a gente tem que pensar, acho que terra preta é o resíduo, é a sobra, só que nada é sobra, né? Quer dizer, é o lixo, mas nada é lixo, né? As pessoas não são lixo, né? A gente tem que entender o que é lixo, tem que parar de produzir lixo e se olhar como gente, né? Como iguais. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho também, né? Não quero falar muito, que já está ficando tarde, né? Mas assim, a sua pergunta é importante. Se a gente olhar para o mundo objetivamente, as mensagens que a gente recebe é de jogar a toalha e desistir, né? Porque é só notícia ruim. Mas a verdade, a gente tem, eu acho que tem uma coisa, né? Eu vejo a Jane, o Plauto aqui, a Betty, né? Exemplos de pessoas que lutaram a vida inteira e estão lutando ainda, né? E acreditam. Eu acho que isso a gente tem que acreditar. Se a gente não fizer nada, vai ser pior, né? No mínimo, a gente tem que fazer alguma coisa para empatar o jogo, né? O que já é bastante se a gente conseguir fazer. Então, eu acho que, assim, ser otimismo hoje em dia é quase uma forma de estupidez, assim, né? Porque o mundo, de novo, objetivamente mostra que é tudo muito difícil. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer. E é uma briga muito grande, mas olha o que tem de gente aqui, né? E lá fora. Eu acho que se a gente não fizer isso, o mundo vai ser pior ainda, né? A gente tem, então, não tem outra alternativa, eu acho. Não sei, tem uma dose de um pouco de otimismo que pelo menos te anime a fazer, cada um fazer o que puder para encarar essa luta, né? E, de novo, esses exemplos são maravilhosos, né, que inspiram a gente, e aí a gente tem que passar essa bola adiante também. Não sei, acho que é isso, não tem muito o quê. A dimensão da arqueologia é uma dessas coisas que revolucionam o mundo. E no Brasil
foi uma revolução, né? Tudo que vocês fizeram. É um exemplo, você tem que defender a terra. Então, não é mais defender só não, né? Mas o território originário dos indígenas, mas o passado da humanidade. E isso leva a essa luta política, né? Social e tudo, de protesto. E você que é educadora, tem que pensar nas crianças que estão agora aprendendo tudo isso, né? A arqueologia fascina também. E cinema, né? Eu acho que é uma grande arma. Eu acho que é mais ou menos que nem a eleição americana, né? Tem gente que vota no Trump, tem gente que vota nos democratas e tem aquela turma que fica no meio do caminho, né? A nossa briga é para a turma que está no meio do caminho. São a Pensilvânia, o Wisconsin, né? São os nossos... A nossa briga... Quem acredita na Terra plana não vai mudar de opinião. Agora é Terra côncava, né? Não é mais Terra plana. É verdade. Tem esse pessoal do Dáquila Pesquisas, Ratanabá, né? Isso é sério. São vídeos com centenas de milhares de pessoas assistindo. Agora é o cara que criou o ET Bilu, agora tem essa coisa da Terra côncava. Então não adianta, eu acho que isso aí é Oklahoma, né, Matheus? Sei lá, né? Nebraska, mas a gente tem que lutar pelos estados do meio. A gente nunca vai ter uma unanimidade, mas tem um pessoal que está ali, né, oscilando, e acho que é essas almas que a gente tem que fazer um trabalho para trazer para perto da gente, né? Um comentário e uma pergunta, né? Houveram tantas tentativas de eliminar, né? De cancelar, né? A sabedoria da ancestralidade indígena, né? Talvez a mais pitoresca delas é toda vez que encontravam algo que mesmo a nossa tecnologia é incapaz de reproduzir, né? Atribuíam aos deuses astronautas, né? Aos alienígenas, né? E não à cultura indígena, né? E a Terra Preta parece ser um grande exemplo, né? Dessa sabedoria, né? Que hoje em dia a gente sabe que a Amazônia é antrópica, né? Quer dizer, a diversidade que a gente encontra na Amazônia é produzida por essa sabedoria indígena, né? E a Terra Preta parece indicar isso também, né? De agir, lembrando assim um pensador indígena que é o Moisés Achaninca, né? Que ele fala que ele não conhecia essa palavra lixo, né? Que ele veio a conhecer essa palavra lixo quando ele travou contato com a nossa sociedade, né? Então, pense assim, a gente produz o lixo, né? Mas essa sabedoria da ancestralidade indígena produzia vida, né? Porque a Terra Preta, na realidade, é uma fonte de mais vida, né? E aí a pergunta é se, nas escavações que estão sendo realizadas, né? Você falou dos aterros num determinado momento, né? Se há evidências de plantarem a terra, né? De remanejarem essa terra para produzir mais vida ainda. Alô. Obrigado pela pergunta. A gente, sim, e tem um trabalho muito bacana feito em parceria com o povo Cuicuro, lá do Alto Xingu. Saiu até um artigo agora, semana passada, e tem em coautoria, uma coisa bem bacana. E tem um trabalho, uma publicação do ano passado, a pessoa que coordena essas pesquisas é um arqueólogo americano chamado Morgan Schmidt, que mora aqui no Brasil, em Florianópolis, nosso parceiro, né? E o Morgan, mais de 20 anos trabalhando com o povo Cuicuro lá no Xingu, olhando para as lixeiras, vou usar esse termo, eu concordo com o que você falou absolutamente, né? Mas onde o pessoal joga o resto de comida atrás das casas, aquelas malocas lindas lá no Xingu. E ele é um cientista de solo também, então ele vai medindo nutriente, pH, e ele
conversando com as pessoas, né? Eles trabalham com autoria, com sabedores indígenas também, e o pessoal tem consciência, né? Que ao jogar essas terras, essa resto de comida, casca de mandioca, essas coisas todas atrás da casa, a gente tem uma elevação, é uma elevação que vai se formando e os nutrientes vão mudando ali. E às vezes o pessoal planta alguma coisa, uma pimenta, alguma coisa mais, né? Alguma planta que tem uma importância maior, que demande um pouco mais de cuidado nesses locais. O que tinha, que a gente fala um pouco no filme, é que chegou uma hora, quando virou essa coisa da terra preta, veio essa lógica agronômica. Não, agora os caras, né, a terra preta virou uma panaceia. O nome terra preta foi patenteado, inclusive, na Alemanha, né? Virou uma panaceia, que era aquela lógica agronômica do cara que está plantando soja no Mato Grosso hoje. Abriam áreas imensas, criavam a terra preta para resolver os problemas, aquela ideia da escassez, né, de que é uma coisa que está faltando. Do mesmo modo que a ideia de lixo é uma coisa que é uma ideia que é meio exótica, a própria escassez é uma coisa que é trazida também, né? Uma coisa que eu aprendi na Amazônia é que a gente vê pobreza, mas não vê miséria. Isso está mudando muito agora, mas até pouco tempo atrás, você sabe disso também. A gente não vê miséria no interior, ninguém, né? Então, assim, a gente tem esse tipo de evidência, e tem lá no Acre muita evidência de aterro mesmo, né? Estrada, isso é uma coisa que está, né? Em outros lugares, na Ilha de Marajó também, mostrando concentrações maiores, né? Acho que a gente tinha até cidades, em alguns casos, no passado, em alguns lugares da Amazônia. Então, sim, esse tipo de informação está aparecendo agora. Não sei se eu respondo. Alô? Oi, boa noite. Meu nome é Valéria. Eu sou fã da Tati há muitos anos e quando vi a primeira mostra, eu fiquei impactada porque realmente é um projeto grandioso, importante, né, para o Brasil. Eu, sexta-feira, acabei de voltar de uma expedição no Unini, no Resex. Fui lá para Manaus, de Manaus para Novo Airão, e fui para a comunidade de Patauá. A gente vai fazer um projeto aí para os próximos anos, onde a gente vai trabalhar o kengo, que é a casca da castanha do Brasil, para mobiliário, né? Escolas, mobiliário urbano, enfim, a gente entendeu que esse resíduo que é jogado fora, a gente vai reaproveitar de uma forma sustentável. Mas o que me impactou muito nessa visita dos últimos dias foi a forma como os jovens não querem mais estar dentro de uma reserva. Então, a gente está percebendo que tem um movimento grande, né, desses jovens que não estão mais interessados na comunidade, principalmente os ribeirinhos, e a gente percebeu também que existe agora um movimento muito grande de tráfico, como você pontuou, e isso foi muito forte ali, a gente esperando a embarcação para poder correr o Rio Negro. Então, assim, nesse projeto que a gente está trabalhando, que vai durar pelo menos nos próximos 7 anos, até a chegada do Pacto Global, porque teve um movimento muito grande no Belém na quinta e na sexta-feira para falar sobre bioeconomia e tudo mais. Eu gostaria de entender na arqueologia, né, no projeto que vocês construíram, o futuro, onde vocês estão mapeando o futuro dessas comunidades e de todos os povos, né? E fica um convite nosso também para a gente se unir nessa causa, porque para a gente é muito importante essa questão da educação, a questão do impacto que a gente vai causar na sociedade, porque, como vocês falaram, se a gente não sair do lugar e não for ajudar, né, da forma correta, porque eles não querem ser mais invadidos por empresas e por marcas e por ninguém, né, na exploração. Qual é o futuro da arqueologia nesse projeto? Eu gostaria de saber e deixo o convite para a gente se juntar. Obrigada. A gente vai ter que ir encerrando aqui. Então, não sei se teria mais uma pergunta para... Uma pergunta, e aí responde últimas considerações, infelizmente. Olá, boa noite todo mundo, boa noite mesa. Meu nome é Felipe, eu sou docente do IFPA em Castanhal, que é uma cidade a 70 quilômetros de Belém.
E lá eu faço uma pesquisa que é sobre a oferta do ensino básico no interior do estado. E essa oferta não existe no nível médio, né, do ensino médio, em muitas comunidades rurais. Né, para vocês terem uma ideia, existem 55 escolas nas áreas rurais do Pará, que é praticamente 95% do estado, e existem 144 municípios. Então, se vocês pensarem que os municípios são enormes e que as comunidades rurais são muito mais do que 144, dá para se ter uma ideia de que não existe escola de ensino médio pública no interior do estado. E, recentemente, o estado tem expandido um pouco essa oferta por meio da oferta de ensino transmitido pela internet. Então, eles compram antenas da Starlink, colocam em alguma escola municipal que exista nas comunidades rurais, comunidades quilombolas, ribeirinhas, e transmitem a aula de um centro de mídias de Belém, com currículo padronizado, com cronograma padronizado, que não respeita marés, ritmos de trabalho, cultura local, nada disso. E o governador é uma pessoa muito hábil, né? Um barbalho, oligarca lá, com história na política, e tem vendido uma ideia de progresso muito, de uma maneira muito bem articulada. Foi reeleito no segundo turno, no primeiro turno agora com mais de 70% dos votos, e está organizando agora com o governo federal a COP30. E o que eu gostaria de ouvir um pouco de vocês é sobre se há o que vocês pensam sobre o que pode sair da COP30 em termos de resistência, porque me parece que, a princípio, é uma grande preparação do território da Amazônia para novos fluxos, né, de capitais que vêm de uma crise financeira já anterior até a pandemia, mas que se agravou, que é um sobreacúmulo de capital que não encontra rendimentos como é esperado, né? Então, mercado de carbono, bioeconomia, existe uma série de alternativas que estão sendo projetadas sobre a Amazônia, e a COP me parece um grande balcão de negócios, pensando esse novo contexto, né, daqui para frente, com as justificativas de que a gente precisa preservar, precisa ter parâmetros, leis, enfim. Queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham da COP, o que vocês acham desse futuro econômico, pensando na Amazônia. Por favor. Eu, assim, não posso falar assim profundamente sobre esse assunto, mas essa questão do mercado de carbono é super perigoso, né? Porque é outra maneira de você tirar as pessoas do território, né? Chegam pessoas, empresas com aquele papinho, com contratos, né? E tem vários casos assim bastante absurdos. Tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Muito cuidado, né? Com as empresas que vão chegando e vão, né? Passando o mel, né? Que a gente brinca, né? E iludindo, né? A gente tem que estar com os olhos bem abertos mesmo. Vou falar então sobre o futuro. Vou falar rapidamente assim. Mas tem um projeto, está aqui minha colega Cristiana Barreto, né? A gente tem, e outras pessoas que não estão presentes aqui, que estão na Amazônia, em outros lugares. A gente tem um projeto chamado Amazônia Revelada, que é um projeto que é financiado pela National Geographic. E o que a gente está fazendo nesse projeto é tentar mapear sítios arqueológicos em áreas ameaçadas para poder registrar esses locais. Eles recebem esse registro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e com isso a gente tem mais uma camada de proteção. Então, a gente está trabalhando na região do Acre, onde está entrando desmatamento ali, em algumas partes de Rondônia. A gente, por exemplo, nós tivemos agora resultados muito legais num território, que era o território Tanaru, onde vivia, né, o chamado Índio do Buraco, né, que faleceu há 2 anos atrás. Essa terra estava interditada, mas ela é uma terra que é reconhecida ainda, muita pressão de fazendeiro, e parece que a gente conseguiu identificar os buracos que ele cavava nessas áreas de floresta. A gente recebeu isso essa semana. Então, a ideia é ter um grupo de trabalho agora
a ideia é transformar essa terra numa terra protegida, né? Mesmo que ela não tenha um habitante vivendo ali mais fisicamente. Então, a gente quer usar esse tipo de informação para poder, né, a região da Terra do Meio, lá perto de Altamira, a região do Médio Tapajós também. Então, a gente está olhando para o futuro mesmo, a gente está tentando fazer uma arqueologia que olhe para o futuro e que funcione como ferramenta para proteger essas áreas. Eu conheço o Rio Nini, já trabalhei ali, já escavei um sítio lá em Floresta, em Lago das Pombas. E, de fato, essa questão do narcotráfico no Rio Negro, eu tive lá ano passado, você tem que viajar escoltado, né? E sempre teve nos Solimões, né? Mas o Rio Negro sempre foi um rio, fiz meu doutorado lá, você dormia na praia, né? E agora, infelizmente, essa questão do crime organizado, ela entrou com tudo, né? Aconteceu alguma coisa no Brasil entre 2018 e 2022. Não sei exatamente o que foi, mas uma consequência disso foi a entrada do crime organizado de uma maneira muito mais forte na Amazônia, né? Mas... E sobre a COP, bom, tem um nome para isso, tem a ver com a sua pergunta, né? Você falou já, é o Starlink, é impressionante como em um ano o Starlink entrou e todo mundo fica olhando para o celular o tempo inteiro. Você vai nas comunidades, ninguém, né? O pessoal não quer pescar, não quer ir para a roça. Essa coisa, por um lado, é maravilhoso, né? Porque você tem acesso à internet em lugares onde não havia anteriormente, né? A gente não pode querer negar isso a quem mora nas comunidades, é um conforto, é maravilhoso, mas está todo mundo com o celular na mão. E o Starlink entrou em um ano, é um cara que é dono disso, o Elon Musk, é um perigo, né? Que esse cara tenha tanto poder assim. Mas essa questão da teleeducação, essas coisas todas têm a ver com isso. E sobre a COP, eu nunca participei. Agora, a COP desse ano vai ser no Azerbaijão, né? Primeiro poço de petróleo no mundo foi casado no Azerbaijão. Então a gente tem que, né, desconfiar um pouco. Assim. Acho que não vai ser só a COP, né, que vai resolver nossos problemas. Não sei se eu te respondo assim, mas eu acho que concordo com o seu diagnóstico perfeitamente. Estamos com o olhar de apertado? Então, vamos responder rápido aqui, porque trouxe a pauta da educação, e a educação é o que eu venho aí desde a década de 90 na educação, tanto que trabalhei nas escolas de educação infantil do povo guarani durante 8 anos, a qual esse distanciamento não pode ter da escola, do professor, da escola e da própria comunidade. Eu acho que é aí onde estão se perdendo todos a afetividade entre as próprias pessoas, a acolhida, o abraço, essas coisas que estão tão frias nos tempos atuais, né? É preciso trazer as pessoas, e nós estamos conduzidos também por esses meios de comunicação de massa, que muitas vezes caíam em nossas mãos, e eu tenho tanto medo dela, eu sei que é nesse que faz necessário, e vou até dizer para vocês, me sigam no Instagram, Shirley Pancará, mas a tecnologia é complicada, gente, eu acho que temos que ter formação da formação para lidar com as tecnologias, que às vezes a gente está aqui num quarto e manda recado para outra pessoa vir, porque as relações se distanciaram. Eu vejo assim na estação, nos trens, as pessoas já caindo. Imagine uma educação à distância, gente. Eu sei que nós podemos ter uma dificuldade e é preciso um EAD aí, muitas vezes, para graduação, mas vamos tentar nos esforçar para nos encontrar, para nos abraçar, nem que seja para nós brigar de vez em quando. Mas é preciso ter essa forma de acolhida. Então, por isso que as escolas indígenas, a gente traz muito um currículo específico, o estar junto, a avó e junto, o mais velho e todo mundo, porque a aldeia é uma grande casa e a aldeia não são a escola não é só aquela parte que está ali, que se colocar uma chapa à escola, todos os espaços da comunidade são os espaços de aprendizagem. Então, poderia te falar um pouco mais sobre essa experiência da educação indígena e da educação escolar indígena e da educação para as relações étnico-raciais que estão nas cidades, que está aí baseado na Lei 11.645 de 2008, que não tem diretrizes e, por isso, as pessoas não trabalham bem sobre a relação dos povos indígenas, de mais de 60 etnias indígenas que vivem em São Paulo, e as pessoas não sabem disso. E aí, se você precisar conversar um pouco mais. E sobre a COP também, eu vou falar que eu também nunca participei, nunca tive a oportunidade. O máximo que eu fui ali na Rio +20, mas eu espero que ela, apesar desse pacto que faz com esses países que podem barrar aí essas grandes empresas, que talvez está nas mãos dela, barrar essas grandes empresas poluentes, destruidoras, eu também espero que não aguce mais a pobreza e a fome, porque enquanto os uns se enchem e tem todo esse capitalismo, todo esse consumismo, porque se consome muito durante um evento de COP, se consome muito, né? E aí muitas pessoas passam fome, é preciso olhar. Coloca todo mundo para ir comer milho e batata doce, mandioca,
Serve isso para eles e bota eles para servir os grandes europeus para botar sua própria comida e para poder comer batata doce, mandioca e coisas da terra. Agora ficar criando coisas que gastam fortunas e os outros e uns passando fome é desigualdade. Eu queria falar uma coisinha sobre isso, que também tem essa questão, por exemplo, tem uma produtora chamada Brasil Paralelo, né, que produz conteúdo, né, e esse conteúdo, se chega numa escola dessas, que é uma escola virtual, nossa, é um perigo, assim, é um desserviço, assim, a educação e a cultura e a história, fora toda a manipulação. Gente, tem que acabar, né? Uma delícia, que bom que vocês resistiram aqui, ficaram com a gente, que bom que vocês vieram, que bom que vocês vieram. Olha que mesa, né? Uma maravilha, muito obrigada, foi realmente muito linda essa noite, assim, já sabia que ia ser. Então, só queria falar uma coisa, não esqueça, essa série ela vai entrar, né, no ar 11 de setembro, né, no Sesc TV. Ah, tá. 6 de setembro já é disponível sob demanda. Posso convidar para o CineSesc, dia 6 de setembro, também no CineSesc. Avisem os amigos, amigas. Vai ter uma projeção lá, né, no CineSesc, então, 6 de setembro. Aí a gente espera vocês lá, se quiserem assistir de novo. 19 horas, vai ter um coquetel e depois a projeção. Muito obrigada, Ecofalante, muito obrigada, Carolina, por tudo. Essa mulher trabalha muito. Obrigada mesmo.